Você sabia que existem vários itens de segurança que devem ser checados e realizados durante o procedimento cirúrgico? Se você tem curiosidade sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo. Alguns itens de segurança são utilizados durante a cirurgia, tanto checados pelo cirurgião quanto pelo anestesista, para gerar um desfecho positivo no final do procedimento. Então, os itens eles são checados tanto pelos cirurgiões, pela instrumentadora, pelo anestesista e pelos próprios auxiliares de sala, o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Então, por exemplo, primeira coisa, o posicionamento do paciente na maca cirúrgica. O paciente ele precisa estar posicionado de uma forma neutra na maca cirúrgica, sem nenhuma extensão inadequada do braço ou do próprio pescoço, justamente para não ter nenhuma lesão de algum nervo ou alguma dor no pós-operatório que não seja, obviamente, no sítio cirúrgico. Então, durante o procedimento cirúrgico, o paciente ele fica de uma forma confortável, apoiando todas as regiões na maca e usando em algumas regiões de proeminência óssea, então onde a gente tem regiões mais duras do corpo em contato com a maca, o anestesista acaba colocando alguns coxins, que são como se fossem almofadinhas, para deixar o paciente mais confortável e, obviamente, no fim do procedimento, não gerar nenhuma lesão ou dor. A demarcação cirúrgica é sempre feita antes do paciente entrar na sala cirúrgica. Então, o cirurgião plástico ele vai fazer as marcações em relação à lateralidade, definir a área onde ele vai fazer aquela cirurgia, as marcações da mama, as marcações do abdômen, da região da lipoaspiração. Isso tudo é feito previamente o paciente entrar na cirurgia e, obviamente, ele é checado pelo cirurgião, pelo anestesista e pelos técnicos de enfermagem, justamente para conferir se a cirurgia que vai ser realizada é a cirurgia proposta para aquele paciente. Outra coisa muito importante é a prevenção de hipotermia no pós-operatório. Então, durante a cirurgia, o paciente ele fica muito exposto, então ele vai perdendo calor ao longo da cirurgia e isso pode gerar uma hipotermia, que é uma queda de temperatura. Então, o que o cirurgião e o anestesista e todos os membros da equipe fazem para essa intercorrência não acontecer? O uso de manta térmica, que é como se fosse um colchão aquecido sobre o paciente, que ele fica por volta de 38 graus e ele vai mantendo a temperatura do paciente numa temperatura adequada, justamente para não ter essa hipotermia no pós-operatório. E por que a hipotermia ela é tão ruim? Ela pode gerar mais dor no pós-operatório por conta do tremor, ela pode gerar mais sangramento e até aumentar o risco de trombose. Uso de meia elástica e o uso de compressor pneumático. O que é isso? Então, a meia elástica usada dentro da cirurgia, ela lembra muito aquela meia utilizada em alguns pacientes que tratam varizes. Então, ela mantém a compressão da região da panturrilha. Sobre essa meia elástica é usada uma bota pneumática que aperta a região da panturrilha durante a cirurgia. Então, desde o momento que a paciente entrou na sala operatória até o final do procedimento, e muitas vezes o paciente acaba indo para o quarto e permanecendo com essa bota até o dia seguinte. Por que isso é utilizado? Justamente para aumentar a circulação, aumentando o retorno venoso, diminuindo aí a estase, a parada de sangue nas pernas e isso acaba aumentando o risco de trombose. Então a gente usa a meia elástica e o compressor pneumático para evitar uma das principais complicações em cirurgia longa, que é a trombose venosa profunda. Inclusive a doutora Thaís, que é a cirurgiã vascular da nossa equipe, ela fala sobre isso num dos vídeos aqui no nosso canal. Então, é só clicar nesse link aqui do lado que vocês vão conseguir assistir esse vídeo. Outra coisa que acontece antes de começar o procedimento cirúrgico é a checagem de materiais. Então, a instrumentadora da equipe, junto com o auxiliar de enfermagem da sala cirúrgica, checam todos os materiais solicitados para aquele procedimento. Por exemplo, se as próteses mamárias solicitadas estão corretas, se os volumes solicitados pelos cirurgiões estão na sala, os moldes, algum material diferenciado que o cirurgião pediu. Então, tudo isso precisa ser checado e está dentro da sala cirúrgica antes do procedimento começar. Parece bastante itens para a gente checar antes do procedimento começar, mas na verdade esses itens são incessantemente checados durante todos os procedimentos. E a nossa equipe aqui na Nova Clínica trabalha justamente pela segurança do paciente. Optamos sempre por trabalhar em hospitais de excelência em São Paulo e tomando conta de todos esses cuidados que eu contei hoje para vocês. Então, se você gostou desse vídeo ou se tem mais alguma curiosidade sobre os itens que a gente usa dentro de uma sala cirúrgica, escreve aqui para mim que eu respondo a sua pergunta.